Vamos abrir a palavra de Deus no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Antes de iniciarmos aqui a leitura, rapidamente um esclarecimento para os irmãos que nos visitam ou que têm vindo nos últimos momentos para a nossa igreja. Então, só para explicar um detalhe que talvez você tenha percebido na nossa igreja, no nosso culto nós temos a prática de permitir que as crianças assistam o culto e a pregação inteira. Nós não temos, nesse sentido, na hora da pregação, uma salinha de crianças. Nós temos uma escola bíblica para criança na hora da nossa escola bíblica, nossa escola dominical aqui embaixo. Elas estão a reunir-se lá em cima com a escola bíblica delas, não é? Estão a estudar o catecismo infantil lá. Mas na hora da pregação, assim como em todo culto, nós temos o hábito de permiti-las aqui e de deixá-las aqui, que nós entendemos que é a forma que Deus usa para converter seus corações, que é a pregação da palavra, em primeiro lugar. Então, se nós deixarmos as crianças aqui, e muitas igrejas fazem isso, não temos nada contra, mas nós observamos que o momento principal do culto é a pregação, nós não deveríamos tirar isso delas. Né? Às vezes a gente deixa a criança, ela canta conosco, ela faz parte da oferta, ela faz parte da oração, faz parte dos avisos. Aí o momento mais importante, o ponto alto do culto, que é aquilo que Deus usa para converter o coração delas, a gente tira ela do culto. Não é? Segundo lugar, nós entendemos que é o Espírito Santo que faz a pregação compreensível a ela. Né? Alguns irmãos podem estranhar, mas ela não entende. Irmãos, muitas vezes nós nem entendemos. Não é? E qual o mal que isso pode fazer para ela? Ela ouvir Bíblia demais? Ela ouvir Bíblia demais? Então, nós acreditamos que essa é uma prática que a história da igreja sempre teve. Até que com o advento da psicologia moderna, em que um determinado entendimento, aí, uma teoria da psicologia, tentou adaptar tudo ao nível da criança e as idades a partir disso chegou na igreja e as idades de conversão na igreja foram aumentando cada vez mais. Mas quando você vai olhar na história da igreja, as pessoas elas se convertiam muito cedo, na infância, aos 10 anos, aos 12 anos. Hoje a faixa para a conversão de alguém varia a partir dos 19, dos 20 anos. Por quê? Porque elas não estão mais acostumadas com o ambiente do culto. Passaram a infância ou a adolescência inteira fora do culto. Depois, quando elas voltam aqui para a igreja, que já estão grandes, elas não aguentam mais um culto, uma pregação de 50 minutos, nem nada disso. E depois vão para fora, vão para o mundo, porque nunca foram alimentadas mesmo, não é? Ou então, os irmãos que estão a nos visitar, nós temos algumas razões pelas quais nós recebemos as crianças no culto aqui, tá bom? Ramone uma vez passou uma folhinha, quem ainda não tem, pode pedir a ela, uma folhinha que as crianças fazem ali anotações, tá bom? Então, papá pode fazer isso com seus filhos. No caso de bebezinhos, se você notar que ele está ali choroso, talvez ele esteja ou com frio demais, se estiver perto do ar-condicionado, ou com calor demais, se estiver próximo a muita gente. Então leve ele ali, faça um mimo, leve para tomar um ventinho ali, dê uma aguinha e depois volte, tá bom? Não porque me atrapalha, não me atrapalha nada. Mas é porque ele pode estar com algum desconforto, você dá uma voltinha ali com ele, depois volta e vai estar tudo bem, tá certo? Então, meus irmãos, sem mais delonga, vamos nos colocar de pé, todos em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos fazer uma leitura do versículo 8. Do versículo 8, meus irmãos, até o versículo 8 até o versículo 13. Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 13. Ok, lemos a palavra de Deus. Porque a uma é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria,
E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém. Os irmãos podem sentar. Ok. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações na Epístola de Paulo aos Coríntios, e nós chegamos aqui na segunda parte do capítulo 12, tá? Nós vamos dividir o capítulo 12, que é grande, vamos dividir em várias etapas, tá bem? Para poder analisarmos com muito cuidado, sem pressa, tá? E com mais perícia ainda, pequenos blocos de versículos para a gente entender este, que é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, é claro, depois de Apocalipse. E nós estamos aqui nessa nova sessão que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, que trata exatamente sobre culto. E nós vimos que no capítulo 11, Paulo já tinha iniciado uma teologia do culto, ora trabalhando sobre as mulheres no culto, ora trabalhando sobre uma correção acerca da ceia do Senhor, em que os coríntios também se dividiam, tá? E nós agora chegamos ao capítulo 12. Na passada semana vimos que Paulo ele inicia essa nova etapa por causa dessa expressão, não é? Acerca dos espirituais, na sua tradução, no versículo 1 do capítulo 12, tem acerca dos dons espirituais. Nós vimos que Paulo não necessariamente a inicia começando a falar sobre dons, no versículo 1, a palavra dom nem tem aí, que a gente fala carismata, né? De onde veio a palavra carisma, ou carismático, não tem essa palavra no versículo 1, então tem acerca dos espirituais, ou das coisas espirituais, já que a palavra está no neutro aí. Então, muito provavelmente, Paulo ele vai falar da relação de um culto espiritual com preceitos bíblicos. E ele começa isso, e só do versículo 1 até o versículo 3, e ele só passa a falar sobre dons espirituais a partir do versículo 4. Aí sim, versículo 4 até o fim do capítulo 14, ele trata sobre dons espirituais. E nós vimos que do versículo 4 até o versículo 6, ele vai apresentar os dons espirituais como sendo diversos, não é? E ele diz que esses dons diversos, eles são dados pelo mesmo Espírito, e eles são dados, versículo 5, não é, para o serviço, e são dados no versículo 6 para que eles possam acontecer na prática, possam ser operantes. Tá? E no versículo 7, meus irmãos, nós terminamos nesse versículo, mas para fazer uma transição para hoje. Tá? Porque no versículo 7, Paulo ele diz que a cada um, não é? A cada um é dada a manifestação do Espírito para uma finalidade. E agora sim, agora ele vai dizer quais são essas manifestações. A partir do versículo 8, ele vai dizer que essas manifestações são os dons espirituais, tá bom? Mas nós falamos sobre estas coisas todas na passada semana e que o propósito do dom espiritual é para servir. Tá? E que o dom espiritual ele não pode simplesmente ser afirmado e mantido pessoal e teoricamente, ele tem que ser operante. Tá? Já viu aquelas pessoas dizendo assim, eu acredito no dom tal,
para hoje, assim. Irmão tem um dom tal? Não, eu acredito que pode acontecer. Que dom é esse que não se manifesta? Segundo lugar, que dom é esse que não é operante? É teoricamente apenas? Não, irmãos. Sempre quando a Bíblia fala de dom espiritual, está falando do dom já servindo a igreja e o dom em operação. Tá bem? Então, no versículo 8, ele fala um pouco sobre esses dons. Nós temos aí, meus irmãos, duas tabelas de dons. Hoje nós vamos tratar de uma dessas tabelas de dons, e se Deus conceder a oportunidade, chegaremos à segunda tabela de dons também. A primeira tabela de dons aí, uma lista de dons, vai do versículo 8 até o versículo 10. Tá? E a segunda lista de dons está do versículo 28 até o versículo 30. Ok? Então a pregação de hoje é baseada nessa primeira lista de dons, mas é claro, nós vamos em um momento ou outro falar sobre a segunda lista e assim desenvolver, se tivermos tempo para isso. Mas Paulo ele apresenta em primeiro lugar que a manifestação do Espírito concedida na igreja, é isso que diz o versículo 1, não é? Mas a manifestação do Espírito, no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, antes ele tinha falado sobre a diversidade dos dons, dos carismas, não é? Agora ele vai falar sobre a unidade da igreja. Já falou sobre a diversidade, agora sobre a unidade. Tá? E esses dons são dados para cada um. É disso que trata o versículo 7. Ou seja, na igreja todos têm dons espirituais, irmãos. Irmãos sabiam disso? Basta você descobrir, enquanto você serve, se envolve com a igreja, com os irmãos, as programações da igreja, em tudo aquilo que nos faz estar juntos, você começa a identificar estes dons e outros irmãos identificam estes dons em você. Mas todo crente tem dom espiritual. No Antigo Testamento não era assim, tá, irmãos? No Antigo Testamento, os dons espirituais, basicamente, eles recaíam sobre 3 tipos de pessoas: os profetas, os reis e os sacerdotes. E fora desses grupos aí, quem manifestava um dom espiritual era uma coisa muito incomum. Os irmãos lembram do caso de Moisés, quando juntou um grupo para poder julgar determinadas causas, um grupo estava a profetizar pelo Espírito, não é? E alguém foi lá falar com Moisés sobre isso. Olha, eles não estão no grupo e estão recebendo dons espirituais. E Moisés diz uma coisa interessante, profetizando acerca da vinda da nova aliança. E ele diz: se todo o povo do Senhor tivesse o Espírito. Lembre que Moisés já tinha profetizado sobre a nova aliança futuramente. Lá no texto de Deuteronômio, quando ele disse assim: o Senhor suscitará entre vós um profeta semelhante a mim, a este ouvireis. Então Moisés, de vez em quando, ele falava sobre a vinda da nova aliança com a obra de Cristo e o que isto proporcionava à igreja em termos de derramamento do Espírito, tá? Então é importante entender isso, porque agora no Novo Testamento, a partir da nova aliança, inaugurada por Cristo na cruz, não são só esses 3 tipos de pessoas, profetas, reis e sacerdotes, que têm dons para o serviço na igreja, mas todos aqueles que são crentes têm dons espirituais. Tá vendo? Todos têm dons espirituais, irmãos. Pelo menos um você tem. Uma coisa é certa, você não é um cristão que não tem um dom para servir o outro irmão. Se você é um cristão, Deus lhe chamou para servir. E você serve através dos dons espirituais. Tá bom? Você não pode ter todos. Tá? Eu li não faz muito tempo, faz muito tempo, um livro que é muito interessante, mas ele exagera bastante, um livro do Orlando Boyer. O nome do livro é Heróis da Fé. Ele romantiza a história das pessoas que estão ali. Você começa a ler a biografia daqueles homens ali, de Lutero, Jonathan Edwards e tantos outros ali, você começa a pensar, rapaz, esse homem aqui ele não peca, não é possível, não é? Uma vida tão perfeita. Então ele exagera bastante. E nesse sentido devemos ter cuidado com biografias, né, que são um pouco parciais. Mas tem um momento lá que Orlando Boyle ele diz uma coisa que vai muito além do absurdo. Né? Ele diz assim, de que Lutero tinha todos os dons espirituais.
E eu pensei, esse homem é o corpo de Cristo encarnado, não é? Ele tem todos os dons espirituais. Olha o nível aí do exagero, não é? Mas, meus irmãos, isso não existe, mas o fato é que o que existe é cada um de nós temos pelo menos um dom. Pelo menos um dom. Tá bom? Podemos ter muitos, mas não todos. E Paulo diz isso no versículo 7. O Espírito, ele é dado a cada um para o que for útil. E nós vimos na passada semana que útil aqui é edificação, é útil para o outro. Útil para o outro. Então ele fala o que é dado, versículo 8. Ele diz que a um é dada a palavra de sabedoria. Então, ele começa a dizer quais são estes dons, mas ele não define estes dons. Tá? E aqui uma coisa importante, meus irmãos, porque nós não sabemos separar por blocos esses dons, dizendo estes dons, no total, este faz isso, este faz aquilo. Nós não podemos fazer isso, porque estes dons, eles meio que se sobrepõem. Às vezes, um dom faz uma coisa que a gente esperava que o outro dom espiritual fizesse, mas esse faz também. Eu vou já explicar aqui. Mas o facto é que, se pudéssemos categorizar estes dons que ele dá aqui, nós poderíamos caracterizar em pelo menos dois tipos de características aqui. Existem aqueles dons que Paulo menciona, que são os dons de ação, tá? E os dons de elocução. Tá? Os dons de ação, eles se manifestam sem necessariamente haver palavra falada. E os dons de elocução, como o próprio nome diz, são dons relacionados à fala. Por exemplo, dons de ação, o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, que ele cita aqui. Dons de elocução, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, que tem a ver com a fala, línguas e variedades de línguas, como ele diz aqui. E agora a sobreposição, discernimento de espírito. Porque enquanto que o discernimento de espírito é uma ação, é algo que acontece dentro de você e você discerne, mas ao mesmo tempo você vai falar o que discerniu, não é? Olha os dois tipos de dons aqui se sobrepondo um ao outro. Então muitas vezes tem isso, nós temos essa dificuldade de entender qual a definição daquele dom e se ele faz isso ou mais alguma outra coisa. E mais algo que a gente não sabe o que é. Então, irmãos, tem muitas coisas sobre os dons espirituais que nós não entenderemos muito bem até que Jesus volte. Tá certo? Então é importante, primeira observação para a gente entender isso. A segunda coisa que eu gostava de vos fazer compreender aqui é que nós, acerca destes dons, nós não temos muitos dados sobre como é que ele age hoje. Ou se nós temos absoluta certeza de que todos eles agem hoje. E posteriormente vou vos explicar o porquê disso. Tá? Agora, a lista destes dons aqui, ela não é uma lista exaustiva, ou seja, uma lista detalhada. Quantos dons existem? Você cita os 9 dons. Não. Tá? Não é uma lista exaustiva. Todos os dons que existem, dons espirituais que existem, estão aqui. Não, irmãos. Ele cita isso aqui como um exemplo de alguns dons. E muitas vezes as listas no Novo Testamento, elas variam. Qual era o dom mais valorizado na igreja de Corinto? O dom de línguas. E curiosamente hoje também em muitos ambientes evangélicos, não é? Mas o que Paulo faz com o dom de línguas, irmãos? Como é que ele trata esse dom? Paulo, quando ele vai falar sobre o dom de línguas, na lista do versículo 8 até o versículo 10, ele começa a falar, primeiramente, ele fala sobre a palavra de sabedoria, ele fala de dons espirituais ligados à pregação. Olha, observe. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Ele vai dando a lista. No fim, onde é que ele coloca o dom de línguas? Lá no fim da lista. No fim da lista. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Paulo pega a prioridade dos crentes de Corinto e inverte. E o dom de línguas põe lá para o fim. E ele faz a mesma coisa no fim do capítulo 12, observe. No versículo
No versículo 28, não é? Ele fala de dons relacionados à palavra. Ele começa assim: apóstolo, que é ensinar a doutrina, né, a doutrina dos apóstolos. Ele fala profetas, dons relacionados à palavra. E o dom de línguas, onde é que ele bota na posição da lista? Versículo 30, lá no fim. Falam todos em línguas, interpretam-nas todos, lá no fim. Então, irmãos, Paulo ele inverte a ordem dos dons que os coríntios mais valorizavam, ele coloca lá para o fim. Olha que coisa interessante. E em outros textos do Novo Testamento, por exemplo, Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 11, não é? Os 5 dons ministeriais ali, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E 1 de Pedro, capítulo 4, 11, tá? Em todos estes outros textos, não é? Paulo ele simplesmente omite, ele silencia sobre o dom de línguas nesses outros textos. Então, hoje, o que muitas igrejas fazem, supervalorizando o dom de línguas, principalmente no culto, é exatamente a prática oposta do Novo Testamento. Não é? Exatamente a prática oposta. Mas nós veremos mais sobre estes dons em nossos próximos sermões. Tá? Mas, para a gente entender um pouco melhor esses dons, meus irmãos, vejamos aqui o versículo 8, que nos fala que, porque há um, mediante o Espírito, não é? Porque a um, mediante o Espírito, é dado o dom de sabedoria, ou a palavra de sabedoria. Tá? E no versículo... E ele continua, né? Mas a outro a palavra de conhecimento de acordo com o Espírito. E aqui a gente tem uma coisa que revela a nossa ignorância hoje acerca destes dons aqui, mas que os coríntios estavam conscientes do que Paulo estava querendo dizer aqui. Porque nós não sabemos ao certo, irmãos, qual é a diferença do dom da palavra de sabedoria para o dom da palavra de conhecimento. Alguns estudiosos, eles fazem uma separação, eles fazem uma definição que é interessante e pode servir quando eles dizem assim. Bom, a palavra do conhecimento é quando Deus ele lhe apresenta, através das Escrituras, um conhecimento doutrinário importante para a igreja que você é levado a ensinar. Então, você leva um conhecimento doutrinário através do estudo das Escrituras para a igreja, e isso é a palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria seria a aplicação desse conhecimento doutrinário para circunstâncias específicas. Ok, o primeiro conhecimento ele é a nível mais teórico, mais teológico, mais nesse sentido formal. E o segundo, a sabedoria, a palavra de sabedoria, ela é mais a nível prático. Tá bem? No entanto, meus irmãos, no Novo Testamento, especialmente em Coríntios, né, Paulo muitas vezes ele usa a palavra aqui usada para conhecimento, né, gnosis, e a palavra para sabedoria, sofia, ele usa como se fossem intercambiáveis no Novo Testamento. Então, quando a gente esperava que ele iria usar a palavra gnosis para falar de conhecimento teórico-prático, ele usa sofia. E quando ele vai falar de sabedoria de Deus, muitas vezes ele usa a palavra lagnosis. Então, a gente não sabe ao certo qual é a distinção entre esses dons e o que é cada dom. Mas nós sabemos que é um dom relacionado à palavra, à pregação, ao ensino para a igreja. Tá bem? No versículo, ainda no versículo 8, meus irmãos, nós observamos aqui também que há outro, pelo mesmo Espírito, tá? É dado a palavra de... Versículo 9, deixa eu ver aqui. Dons... Não, a fé. A outro é dado a fé no mesmo Espírito. E o que é a fé aqui? A fé aqui, primeiramente, para a gente entender o que uma coisa é importante a gente perceber o que ela não é. A fé aqui não significa a fé salvífica, tá? A fé para a salvação. Esse tipo de fé todos os crentes têm. Eles não precisam orar para Deus lhe conceder esse dom, porque eles, se são crentes, eles já têm fé.
Não é uma coisa opcional na vida cristã ter fé. Precisa ter fé, salvífica, para ser um cristão. Então não é esse tipo de fé. Segundo lugar, essa fé não é simplesmente a ideia de confiar em Deus. Porque se você é crente, você confia em Deus na sua vida cristã, na sua caminhada de santidade. Às vezes a sua confiança em Deus está mais abalada, está mais fraquinha. Às vezes a sua confiança em Deus ela é renovada, não é? Então não é esse tipo de fé aqui. A fé aqui, o dom da fé aqui, meus irmãos, é aquele dom que envolve elementos de sobrenaturalidade evidente aos olhos, aos sentidos, ao ouvido. Tá? Por exemplo, quando Paulo fala sobre esse dom, lá no capítulo 13, ele diz, se eu tivesse fé ao ponto de dizer este monte, joga-se ao mar, sem amor nada seria, não é? Então, essa fé que remove montanhas, é claro, ali é simbólico, né, para falar de uma fé que faz grandes coisas, milagres. Então, é sobre esse tipo de fé que Paulo usa aqui no capítulo 12, o dom da fé. Tá? E esse dom aqui, meus irmãos, é o dom que Deus concede a algumas pessoas em que elas têm uma absoluta confiança em Deus de que determinadas coisas podem passar para frente, você pode prosseguir nessa sua atitude porque Deus vai fazer aquilo. Observe bem, irmãos, isso é uma capacidade espiritual, sobrenatural e que dá plena certeza a um cristão acerca de determinadas coisas muito específicas. Tá? Como exemplo disso, podemos ilustrar George Miller. Os irmãos ouviram falar de George Miller? George Miller, em Bristol, ele abriu orfanatos. Né? E ele abriu orfanatos, irmãos, para manter esses orfanatos sem um tostão no bolso. Tá? É claro, ele sempre havia trabalhos ali para que fosse mantido, mas um orfanato sempre ia faltar coisas. Mas a diferença dos orfanatos em que George Miller fundou é que em nenhum dia nos orfanatos de George Miller faltou nada, nenhuma caixa de leite. Em nenhum dia. Tá? Por que muitas pessoas consideram que ele tinha esse dom aqui? É que, às vezes, irmãos, terminava um dia e não tinha provisões para o dia seguinte. E George Miller, ele tinha um hábito que, infelizmente, nós abandonamos, mas nós deveríamos recuperar. Que é o hábito de não somente anotar orações, que é bom a gente orar e escrever, isso é uma coisa interessante, mas de anotar pedidos de oração. E quando Deus responde a oração, a gente diz lá, Deus respondeu essa oração dessa maneira, neste dia. É neste horário, se for possível. E com esse caderninho de oração, você vai ver Deus respondendo às suas orações, atendendo às suas orações. O caderno, quer dizer, ele tinha vários cadernos, não é? E quando você olhava um caderno de oração dele e o diário de George Miller, está disponível para você comprar. Irmãos, não tinha uma oração que nunca foi respondida da parte de Deus para o Senhor George Miller. A tal ponto que o orfanato era sustentado, tá, pelas provisões de Deus, usando as orações dele. Por exemplo, vou dar só um caso aqui. Uma vez faltou provisões para o próximo dia, e já era noite, e ele começou a orar, Senhor, tem misericórdia, são muitas crianças, são órfãos, elas não têm o que tomar amanhã no pequeno almoço. Não é? O que eu faço, Senhor? E ele anotava lá no caderninho. Então, uma vez, no meio da estrada ali, já era tarde da noite, um homem ele ia passar de Bristol para atravessar uma fronteira lá, numa cidade mais distante. Acontece que a carroça quebrou e ele ficou ali de manhã cedo, já no sol quente. Ele bateu lá na porta do seu George Miller, assim, bom dia, bom dia. Qual o nome do senhor? Eu me chamo George Miller. Ô, senhor Miller, olha, eu passei aqui em frente à calçada aqui da sua casa, né? E a carroça quebrou. Eu não posso mandar recuperar essa carroça, porque a pessoa vem de longe, vai demorar bastante tempo, e todos essas centenas de litros de leite aqui vão estragar. O senhor quer para o senhor? O senhor aceita esses leites de presente? Não sei como é que o senhor vai beber tudo isso, mas o senhor aceitaria essa carroça
com tantos litros de leite como prenda oferecido, que senão eu vou jogar no lixo. E ele disse, com certeza, porque foi Deus que mandou. E era assim que o orfanato era sustentado. Impressionante, né, irmãos? E uma coisa curiosa é que a nossa igreja tem um orfanato, irmãos. A nossa igreja tem um orfanato. E quando se os irmãos um dia a gente tiver mais a oportunidade de conversar sobre o orfanato e sobre a história, os irmãos, eu posso contar alguns exemplos assim do nosso orfanato, o orfanato da Terceira Igreja, né, em que o fundador, o pastor Machado, ele orava, Deus trazia as provisões lá do jeito que ele orou, não é? E durante, acredito, os primeiros 50 anos, enquanto o orfanato não dependia de segurança social nem nada, Deus nunca deixou faltar nada, não é? Irmãos, isso é um dom espiritual. A gente não pode dizer que é coincidência nem nada disso, tá bom? Não existe coincidências para um cristão, principalmente um cristão reformado que crê que Deus ele é soberano sobre tudo. Mas, meus irmãos, a gente também tem que perceber que esse dom não é prometido a cada cristão do mundo, a todos os cristãos. Deus ele dá conforme sua soberania, tá bom? Mas se Deus lhe der esse dom, use para a glória dele, tá? Ok. Próximo dom espiritual, ele apresenta aqui, é o dom, aí ele diz, e a outro, dons de curar. O que significa dons de curar? Nós não sabemos ao certo algumas coisas sobre esse dom aqui. Primeiramente, por que ele está no plural? Porque a gente esperaria Paulo dizer assim, e a outro é dado dom de curar, não é? Ou dom de cura. Mas ele não diz isso. Ele diz dons de curar. Por que ele está usando o plural? Nós não sabemos. Porque a pessoa pode ser usada mais vezes neste dom? Nós não sabemos. Ou porque existe diferenças de dons para doenças mais graves ou menos graves? Nós não sabemos. Por que ele está usando o plural aqui? Tá? Os coríntios sabiam, mas nós não temos acesso a isso. Tá bem? Além disso, nós sabemos de uma coisa, é que esse dom ele era eficaz naquilo que ele fazia. E ele estava em operação no Novo Testamento. Por exemplo, quando a sombra de Pedro, o texto nos diz que curava, não é? Pedro com dom de cura, ou dons de cura. As aventais de Paulo, os lenços de Paulo eram levados para curar as pessoas. Tá? Determinado dia, os discípulos de Jesus já tinha sido assunto aos céus, eles entraram à porta do templo e o homem estava lá pedindo esmola e ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ser curado, né? Levanta-te. Então, era um dom eficaz e que acontecia ali. As pessoas hoje que dizem que tem dom de cura, irmãos, não é? Primeiramente, são coisas vagas. Né? Tem alguém aqui que está com dor de cabeça. Aí começa a dizer, aí vou orar pela sua dor de cabeça. Se você não estava, você começa a dar dor de cabeça na hora, ele termina de orar. Então, geralmente são doenças psicossomáticas, não é? A pessoa sente que está doente, aí é dada uma palavra ali de alívio, aí você agora sente que está bom. Tá? Dor nas costas, alguém que está com dor nas costas essa manhã. Né? Alguém aqui está gripado, coisas assim, irmãos. Não. Ou então quando vai fazer nessas campanhas aí de cura, desses homens hoje que dizem que tem dom de cura, a gente não vê aquele Jesus sendo usado em cura, como por exemplo o homem da mão mirrada, em que a mão desabrochou e ficou normal. A gente não vê isso. Não é? A gente vê em processos, não é? A pessoa é aleijada ali, aí ora lá, aí a pessoa vai, obrigado, fui curada, aí a perna ainda está toda mole. Não é? Irmãos, esse dom aí não serve, isso daí não tem utilidade não. O dom de cura no Novo Testamento, irmãos, era eficaz. Tá bem? Eficaz. Esses dons que a gente vê hoje aí é uma imitação barata, só para exaltar homens e seus ministérios gananciosos, tá? O que a gente tem aqui também, no versículo 10, é que a outro é concedido operações de milagre ou operações de maravilhas. Essas operações de maravilhas aqui, meus irmãos, são coisas relacionadas à natureza.
por exemplo, quando Jesus ele anda sobre as águas, é um milagre sobre a natureza. No caso lá, os irmãos lembram lá do machado do moço, lá no Antigo Testamento, em que flutuou, não é? Operação de maravilhas. Tá? Jesus diz aos ventos, pare! E os ventos acalmaram-se. Então é isso. Tá? Agora, qual a diferença disso para o dom da fé que move montanhas? Também está relacionado às coisas naturais, sofrendo sobrenaturalidade sobre elas. Qual a diferença de um para o outro, irmãos? Da fé que move montanhas, nós não sabemos ao certo. Tá? Deus um dia há de nos revelar sobre isso. E vamos conversar também com Paulo. Paulo vem aqui e nos explica isso. Não é? Quando nos encontrarmos com ele na glória. Mas ele também fala aqui de um outro dom. Tá? Ele fala do dom de profecia, no versículo 10. A outro é dado o dom de profecia. Tá? Esse dom de profecia aqui, ele aparece muito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E era um dom em que alguém realmente, de fato, dizia, assim diz o Senhor, e aquilo acontecia. Nem sempre envolvia algo preditivo, tá bem, irmão? Os profetas do Antigo Testamento, inclusive, muitas vezes lembravam e convidavam o povo a voltar a praticar a lei de Deus, em que o povo de Israel tinha apostatado. Então, os profetas muitas vezes usavam a pregação da lei de Deus para levar o povo ao arrependimento. Mas, algumas vezes, também envolvia um elemento preditivo. Tá? Esse dom hoje, irmãos, é muito complicado pessoas que dizem que são usadas em profecia hoje, porque quando a gente vai ver a profecia também é muito, muito complicado, não é? É muito. Você está passando por um deserto, meu irmão. E esse deserto, Deus vai te tirar desse deserto. Pronto. Ou então, irmão, estou vendo agora uma porta aberta na tua vida. São só coisas gerais, não significam nada. Não é? Aí, às vezes, a pessoa pergunta, não, mas uma vez foi dito para mim tal palavra e foi específica e aconteceu. Sim, que foi que garante que foi Deus? No Novo Testamento, por exemplo, a gente vê o caso daquela feiticeira de Éfeso, em que quando Paulo entrava, acredito que com Barnabé, Silas, não é? Entrava na cidade e ela começou a dizer, a profetizar, dizendo, estes aí são homens de Deus. Nunca tinha visto Paulo e Silas. Ela falou sobre quem eles eram, revelou ali algo específico e ainda de forma elogiosa. Se fosse muita gente hoje, no lugar de Paulo, assim, obrigado, minha irmã. Acertou. Não é? Mas não, o que foi que Paulo fez, irmãos? Colocou a mão na cabeça dela e expulsou o demônio. Tá, irmãos? Por quê? Porque nem toda manifestação espiritual hoje no mundo e na igreja é obra de Deus, irmãos. Tá? Essa semana eu estive a assistir 2 adventistas a conversar sobre o porquê Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus. E uma dessas características que a pessoa deu é que no meio das suas revelações e das suas profecias, teve um momento lá que ela ficou 2 horas sem respirar. E eu me perguntei, que grande qualidade é essa, alguém passar 2 horas sem respirar? Mas, se isso aconteceu mesmo, é claro, dizem que ela fez isso, não é? Mas, pronto, se falam a verdade nos livros, quem que garante que isso foi obra de Deus? Nem toda manifestação que acontece no mundo é obra de Deus, é obra real e verdadeira do Espírito Santo. Tá? É por isso que há necessidade do próximo dom que aparece. E outra coisa, no caso lá dela, o fundamento daquela religião trouxe vários problemas doutrinários, teológicos, heresias, testificando que, de fato, aquela mulher não foi usada por Deus de forma nenhuma e que ela, de fato, era quem expressou ser uma falsa profetisa, acreditando ali em várias heresias relacionadas à obra de Cristo e muitas outras coisas muito sérias, não é? Mas a seguir, meus irmãos, é dito aqui no versículo 10, a um é dado a profecia, a outro fala aqui discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos.
E, meus irmãos, nós não sabemos também com uma certeza muito clara o que significa discernimentos de espíritos, tá? Há quem entenda discernimentos de espírito, mas também nós não estamos totalmente às cegas no Novo Testamento sobre o que significa discernimento de espírito. Nós temos indícios concretos do que significa. Algumas pessoas entendem que o discernimento de espírito já vi algumas pessoas fazendo isso. Pastor, quando fulano de tal está endemoniado, eu sinto na hora, eu fico logo arrepiado aqui, ó. Discernimento de espírito na hora. Não é isso, irmãos. Discernimento de espírito no Novo Testamento, uma coisa muito interessante é que lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, amados, discernam os espíritos, julguem os espíritos para ver se provém de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Não é? E ainda em 1 Coríntios, Paulo diz assim que quando houvesse profecia na igreja de Coríntios, capítulo 14, ele diz, profetize e os outros julguem. Não é? E mais à frente, Paulo diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, há uma relação aqui interessante entre julgar ou discernir, entre a profecia ou aquilo que é falado, tá? E o papel do crente nisso. Então, de acordo com estes dados aqui que eu vos dei, o discernimento de espírito, de acordo com esse texto aqui, já que ele está logo a seguir a profecia, o dom de profecia, e no Novo Testamento, no capítulo 14 também, existe essa ideia de profecia e julgar os profetas, é que aqui é alguém que falava da parte de Deus alguma coisa, os coríntios aqui em específico, eles tinham que identificar se isso estava de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Isso é julgar os espíritos dos profetas, ou seja, aquilo que os profetas falavam, afirmando-se vir da parte de Deus. Então, discernimento de espírito é você identificar basicamente falsa doutrina. Tá bem, meus irmãos? Mas ainda é dito, há outro, diversidade de línguas, tá? E há outro, interpretação das línguas. Paulo não diz há outro, línguas e há outro, interpretação de línguas. Ele diz há outro, diversidade de línguas. E outra, interpretação de línguas. Nós não sabemos o que significa diversidade de línguas. Significa que essa pessoa fala mais idiomas? Significa que a palavra aqui, para falar da diversidade, pode também falar de algo repetitivo. Significaria alguém que fala em línguas muitas vezes? Nós não sabemos muitas coisas sobre o dom de línguas na Bíblia. Quando Paulo diz assim, ainda mais à frente, mais em 1 Coríntios, eu falo em língua mais do que todos vós. O que ele está querendo dizer com isso? Ele fala em línguas mais vezes do que todos os coríntios? Ele fala em língua, ele fala mais idiomas do que os coríntios? Ou ele fala mais intensamente em línguas do que os coríntios? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Paulo, em relação a esse dom, ele era diferente em relação aos coríntios. Tá? Em qualidade, intensidade, não sabemos. Agora, nós sabemos de uma coisa, que diversidade de línguas aqui não é língua dos anjos. Tá? Algumas pessoas se utilizam do texto de 1 Coríntios capítulo 13, não é? Versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. A pessoa diz que, não, eu não falo, pelo Espírito Santo, eu não falo um mandarim refinado. Pelo Espírito Santo eu não falo. Mas, então que língua é essa que você fala? É língua dos anjos, a pessoa diz, língua dos anjos. Irmãos, mas onde é que a gente vê os anjos se comunicando no Antigo e no Novo Testamento? Qual a língua que eles usam? Eles não usam a língua angelical. Eles falam com homens, se utilizando a língua dos homens, não é? Os irmãos lembram da mensagem do anjo a Maria, a José também, a Isabel? Esses anjos se apresentaram, não foi falando língua de anjos, foram língua dos homens. Os anjos têm uma linguagem própria entre eles? Nós não sabemos, irmãos. A Bíblia não diz. Tá?
E outra coisa, 1 Coríntios 13 ali é o que a gente chama de hipérbole. Ainda que eu tivesse fé ao ponto de remover montanhas, sem o amor nada seria. Paulo ele não está dizendo que tem essa fé, mas ainda que ele tivesse, sem o amor nada seria. Ele não está dizendo que falava em língua dos anjos, mas ainda que ele falasse até a língua dos anjos, sem amor nada seria. Hipérbole, de acordo com a estrutura do texto. Tá? Então, essas línguas aqui do versículo 11, elas não são línguas angélicas. Tá bem? Lembrem do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Quais foram as línguas ali que eles falaram? Foram várias línguas dos anjos? Não. Estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes, pessoas de várias cidades, partos, medos, elamitas, cretenses, e cada um ouvia os galileus falarem sua própria língua. Tá? Eles não estavam a falar uma série de sons balbuciados, desconexos de sentido. Não. No dia de Pentecostes, os judeus estavam ouvindo as pessoas no cenáculo falando línguas humanas pelo Espírito Santo. É como se alguém, uma pessoa ignorante em termos, uma pessoa que não é intelectualmente preparada para uma língua, mas por obra do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, ela estava falando uma língua nórdica, refinada. Mais ou menos isso. Aí sim, a operação do Espírito Santo, se estiver de acordo com os oráculos de Deus. Tá bem? Não é uma série de balbuciados desconexos sem sentido e quando argumentada a pessoa diz que é a língua dos anjos. Tá bem? Isso daí imita-se. Isso daí só aprende. Tá bom? Alguns levam outros a sempre repetir alguma coisa. Glória, 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 glória. E a sua língua enrola e quando você vê, você está fora de si. Sim, é êxtase. Isso aí tem em religiões pagãs, tem isso. Tá bem? Não precisa ser cristão cheio do Espírito para poder ter isso. Ok? Mas o texto também fala aqui de que a outro é dado a interpretação das línguas. Ora, se há intérprete, há um idioma, pois não? Não é? São isso que intérpretes fazem. Ok? Então era alguém no culto se apresentar da parte do Espírito Santo na igreja de Corinto trazendo um idioma desconhecido. Então, ali Deus também trazia um intérprete para aquele idioma desconhecido. E as pessoas sabiam, com certeza, que havia uma interpretação fidedigna, idônea daquelas línguas. Uma coisa também que a gente não vê hoje. Alguém fala 100 palavras, aí a pessoa interpreta 2, é isso que eu te digo. Aí fala mais 300, aí diz, hoje. Aí assim, e outra coisa, como é que você vai verificar de que o intérprete realmente está interpretando? Está inventando, não é? Então, isso daqui não se encaixa com o que acontece hoje em muitos ambientes evangélicos, tá, irmãos? No versículo 11, ele fala de que... e vamos aqui no versículo 11, não é? Ok. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas. Olha só. Um só Espírito que opera todas estas coisas, repartindo a cada um conforme ele deseja. Então, é o Espírito Santo que distribui dons na igreja. Foi o Espírito Santo que distribuiu dons na igreja primitiva, é o Espírito Santo que distribui dons que ele quer hoje. É claro, esse dom tem que estar de acordo com a Bíblia, senão não vale, não é? Mas é o Espírito Santo que faz. E agora o versículo 12 e 13, que é a segunda parte, meus irmãos, ele apresenta um assunto que eu preciso tratar aqui, é claro que está de acordo com o contexto, mas ele fala sobre o batismo no Espírito, e então ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aí ele diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e temos bebido de um Espírito. Meus irmãos, algumas explicações aqui sobre esse texto. Esse texto aqui fala de todos nós somos batizados em um Espírito. A gente está falando do batismo no Espírito. Qual é o Espírito aqui? Espírito Santo. Esse texto está falando de batismo no Espírito Santo. E esse assunto hoje é um dos assuntos mais desvirtuados e mais distorcidos
em muitos ambientes e nós, à semelhança dos crentes da igreja de Corinto, não podemos ser ignorantes acerca destas coisas, tá? E nós vamos perceber o que é que significa isso. Esse batismo espiritual aqui, em um só corpo, irmãos, é o elo que explica a necessidade de unidade na igreja de Corinto. Porque depois que ele fala do Espírito Santo entregando dons a um, a outro, a outro, a outro, aí agora ele fala que, no entanto, eles pertencem a um corpo somente, a um corpo somente, que é o corpo de Cristo. Não é? O versículo aí começa, porque assim o corpo é um, ou seja, o porquê aí, né, essa conjunção subordinativa causal, ele dá a ideia de, ele também explica, ele explica a causa e dá razão também para isso. E a ideia aqui, meus irmãos, é que assim como há diversidade, há também a unidade no corpo. E qual o corpo? É o corpo de Cristo. Por quê? Porque crentes foram batizados nesse corpo, tá? Sendo muitos membros. Tá? Então aqui é um batismo espiritual. É aquilo que a gente chama de iniciação cristã. Não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo. Tá? O batismo no Espírito Santo deve ser entendido como já o mesmo mencionado no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista falava ao povo, e ele diz, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele fala sobre esse batismo, não é? Mateus capítulo 13, versículo 11, ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, não sou digno de desatar-lhe as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele fala sobre dois batismos aqui, o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, depende, é uma proporção somente, e batismo no fogo, ou com fogo. Meus irmãos, a interpretação histórica da igreja durante todo o período, nesses 2000 anos aí de cristianismo, mais do que isso, é que batismo no Espírito Santo é o sinônimo da salvação. Quando você é habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito. Tá? E Cristo lhe batiza com o Espírito, ou seja, ele faz o Espírito habitar dentro de você, e agora ele lhe introduz no corpo de Cristo chamado igreja. A interpretação da história da igreja durante séculos e séculos, milênios, a gente pode dizer, sempre foi essa. Até que na primeira metade do século XX, alguns irmãos tiveram experiências nos Estados Unidos, no meio de oração, e eles passaram a interpretar as Escrituras à luz dessa experiência. E passaram a dizer que o batismo no Espírito Santo é uma coisa que alguns crentes têm e outros crentes não têm. Os crentes que têm batismo no Espírito Santo na igreja, eles falam em línguas. E tem outros que ainda não chegaram lá. Eles não falam em línguas. Meus irmãos, isso cria uma divisão no corpo de Cristo. Que o que Paulo diz aqui é outra coisa. O que ele diz aqui é porque todos nós fomos batizados no Espírito. E ele não está falando, irmãos, alguma pessoa diz, não, mas ele está falando é que todos aqueles coríntios eram batizados no Espírito Santo, tinha esse dom, falavam em língua, passaram por essa experiência. Não. Porque ele deixa a coisa aqui muito mais global. Ele diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O contexto aponta que não é algo só de Corinto, é algo muito mais amplo. Se você é crente, você é batizado com o Espírito Santo. Tá? Outros teólogos aí do movimento carismático ainda escreveram livros dizendo, não, mas o batismo no Espírito Santo de Mateus capítulo 3 é esse revestimento de poder que lhe enche de poder para pregar o evangelho, e o batismo de 1 Coríntios 12, 13 é a salvação. Está errado, irmãos. Essa expressão, com a mesma preposição, e a palavra Espírito ela é usada 6 vezes no Novo Testamento, mais o texto de 1 Coríntios. Então quer dizer que nas outras 6 vezes significa uma coisa e só nessa daqui significa outra? Por quê? Só porque isso agrada a minha experiência? Não, irmãos. Devemos interpretar a nossa experiência de acordo com o texto bíblico, e não o contrário. Que experiência cada um tem a sua. E Deus nos dá experiências.
mas cabe a nós julgar se essas experiências estão de acordo com a Bíblia ou não. E se nós não estamos bem certos sobre isso, devemos nos silenciar e não adaptar a Bíblia à nossa experiência. Mas outros ainda dizem, não, mas a experiência, mas o batismo do Espírito Santo de Mateus 3 é o batismo com fogo, você precisa ser batizado com fogo. Irmãos, batismo com fogo no Novo Testamento é juízo, é condenação. Versículo 11, veja aí de Mateus capítulo 3, diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando de 2 batismos aqui. Embora alguém, por causa dessa conjunção aditiva aí, diga que é um só batismo, que tem as duas coisas, água e fogo, mas isso é muito improvável por causa do contexto. Porque toda a Judéia e circunvizinhança ia ter com João Batista. E ele pregava o batismo de arrependimento. Alguns iam ser batizados em arrependimento, e outros ficavam zombando dele. E aos que ficavam zombando dele, João Batista dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então tinha 2 tipos de públicos ali, os incrédulos e os que estavam crendo em Cristo sendo batizados por João. Crentes e descrentes ali no meio da plateia. E João Batista diz, a este grupo misto, ele vos batizará com o Espírito Santo, para quem era crente, estava se arrependendo de sendo batizado por ele, e com fogo, para aqueles que zombavam de João Batista. E o contexto favorece isso, de que esse fogo aqui não é um fogo de fervor ou línguas de fogo, não era isso. Porque o fogo aqui, meus irmãos, veja o contexto, ainda no capítulo 3, no próprio contexto diz. Se você botar um versículo antes, ele diz assim, ele ilustra a vinda de Cristo trazendo esse batismo, olha só como é que ele ilustra. Ele diz que há um machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? No fogo, olha a mesma palavra aí. Tá bem? Mais à frente, no versículo 12, ele diz, a sua pá, agora dá outra ilustração, é como se Cristo tivesse uma pá, e ele, na sua mão, ele limpa completamente a sua eira, ele recolhe o trigo, né, os crentes, e o que é que ele faz com a palha? Ele joga no fogo inextinguível. Fogo aqui novamente. Então, de acordo com o contexto do capítulo 3, fogo é o que, irmãos? É juízo. É jogar em fogo que não se apaga, fogo inextinguível. Tá? Então, o fogo aqui não é fogo, experiência, língua de fogo, não é nada disso, irmãos. Fogo aqui é condenação mesmo. Tá bem? Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser crente. E ser batizado com fogo é condenação final. Você ouviu alguém dizendo assim, se eu me batizo com fogo, peça para ele parar com essa oração, por favor, porque está pedindo juízo, tá, irmãos? Ok. Então, de acordo com esse contexto aqui, meus irmãos, tá? O batismo do Espírito Santo é algo para todos, é a introdução do crente na nova aliança. Já existia crentes na antiga aliança? Existia, mas eles ainda estavam na antiga aliança. Quando Jesus vem, ele dá o Espírito Santo a todos, não só mais a uma nação. Os dons espirituais são dados a outros, a todos os que pertencem à nova aliança, coisa que não acontecia no Antigo Testamento. Tá? E em terceiro lugar, a nova aliança é inaugurada com sangue. Nada disso existia no Antigo Testamento, o sangue da nova aliança. Então Cristo ele traz uma novidade na nova aliança. Tá? E essa novidade é o derramado do Espírito, a habitação do Espírito sobre todos os tipos de crentes. Judeus, gregos, escravos, livres. É isso. Então, vou concluir aqui, porque há muito que ser dito, porém, vamos nos deter aqui nas conclusões. A minha primeira aplicação, meus irmãos, é exatamente sobre esse ponto que falamos, sobre contra o misticismo na igreja. Nós não devemos formular uma doutrina com base nas nossas experiências. Tá? Experiência é importante. Deus não somente trabalha com o intelecto do crente, ele trabalha com as emoções do crente, com as afeições do crente. Tá? E ele redime não é só a mente do crente, é o crente por inteiro, inclusive seus sentimentos para Deus. Tá? Muitas vezes um pecado não vencido, ele não precisa ser vencido com um conjunto de regrinhas. Thomas Chalmers,
Ele escreveu um livro interessante, é O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. Isso é uma coisa interessante. Como é que você vence um pecado? Não estabelecendo regrinhas legalistas para vencer o pecado. É você substituindo as tuas afeições. É você trocando os seus amores. E quando você não tem prazer no pecado, você não vai se entregar para ele. Às vezes o crente está tão cheio de mundo que quando ele chega no domingo ele tem um fastio de Deus. Não vejo a hora desse pastor terminar de pregar para eu não olhar para ninguém e sair correndo por aquele carro ali, cruzar sinal vermelho e tudo, que eu não vejo a hora de chegar em casa. Não. Quando você tem uma nova afeição pelo Senhor, você começa a amar as coisas que Deus ama, incluindo a sua igreja, incluindo o seu irmão. Tá bem? É assim que acontece. E você derrota, pelo poder do Espírito e de uma nova afeição pelo Senhor, você derrota o seu pecado. Tá bem? Então você precisa de uma troca de amores na sua alma. E é isso que Deus dá e você deve clamar a Ele por isso. É assim que você vai vencer o seu pecado. Mas mesmo quando isso acontece, e você vai ter experiências com Deus em oração, muitas vezes é importante que isso aconteça, você não pode formular doutrinas com base nessa experiência. Somos diferentes, cada um de nós temos uma experiência com o Senhor. Não devemos formular uma doutrina com base nessas experiências, porque foi isso que foi feito de 100 anos para cá. Formularam uma doutrina com base em experiência e aí começaram a inventar coisas na igreja, de que na igreja tem crentes batizados com o Espírito Santo e tem crentes que não são batizados com o Espírito Santo. E os crentes que são batizados com o Espírito Santo que falam em línguas devem ensinar aos outros. E então você tem que ralar muito para poder ser batizado com o Espírito Santo. Já viram isso? Tem que jejuar, meu irmão. Tem que botar o joelho lá no chão para ser batizado com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas fazendo campanha e batiam com o Espírito Santo, jejum, tudo. Meus irmãos, que religião de obras é essa? Quando o dia no Pentecostes aconteceu, eles estavam esperando, irmãos? Não, foi de surpresa. Foi de surpresa. Tá? Então, nós não podemos elaborar doutrinas com base em experiência. Nunca podemos fazer isso. Irmãos. A minha segunda aplicação é que é acerca do consolo para os crentes, porque esse texto aqui nos fala, em vez dele dizer assim, olha, assim é o corpo de Cristo, ele diz, assim é Cristo. E isso é colocado como um aposto, um equivalente, Cristo é colocado um equivalente ao corpo de Cristo, como se estivesse a dizer a mesma coisa. Isso aqui expressa uma doutrina muito cara para a reforma protestante, que é chamada a doutrina da união com Cristo. De que você pertence ao corpo de Cristo. E você pertence a Ele se você foi transformado pelo Senhor e o Senhor habita no seu coração pelo seu Santo Espírito, você pertence a Ele para sempre. E não tem como você sair da mão dele, porque como Jesus disse, né, que das mãos do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Tá? As ovelhas pertencem ao Senhor. Isso é consolo para nós, irmãos. No momento que nós estamos sendo injuriados, difamados, porque nós pertencemos a Cristo, porque somos um só corpo com Ele. E Ele está a ver o que acontece conosco. Os irmãos lembram de Saulo de Tarso, quando encontrou-se com Cristo? Jesus não disse, Saulo, por que você persegue minha igreja? É isso que ele diz? Saulo, por que você me persegue? Mas ele estava a perseguir a igreja, que é a mesma coisa que perseguir Cristo. No meio do seu sofrimento, saiba que quando um só membro sofre, todo o corpo sofre. Quando você é injuriado, isso é contra Cristo também, claro. Injuriado não por causa de uma consequência de algo que você fez, mas injustamente. Então tenha isso como consolo para os seus momentos de sofrimento. Tá bem? E para perseverança também. Porque Cristo ele não vai permitir que seus membros se percam. E isso seria um Cristo amputado, um Cristo sem um dos seus membros presentes. E nós cremos num Cristo completo. A minha terceira aplicação é que nós devemos considerar a soberania do Espírito na igreja. O versículo 11 diz, mas ele distribui a cada um segundo como ele quer.
Meus irmãos, na nossa rejeição há muitos problemas de misticismo por aí, em muitas igrejas, que não deveriam nem levar esse nome de igreja, porque é uma completa bagunça ali, coisas absolutamente antibíblicas, que fazem mal para a alma do crente, que destroem famílias. Enfim, esses lugares não deveriam ser chamados de igrejas, que igreja é um nome muito nobre na Bíblia. Mas por causa da nossa rejeição a muitas dessas coisas que aparecem por aí, pode ser que a gente crie um espírito muito cético acerca do que Deus pode fazer hoje. Irmãos, e Deus pode fazer tantas coisas hoje. É por isso que nas nossas reuniões, irmãos, nós oramos por avivamento. Que Deus ele nos derrame sua graça, do seu Espírito sobre nós, para poder pregar sua palavra com poder, com amor, com intrepidez, tá? Para orar com fé e nós vemos de fato as coisas acontecendo, se for da vontade de Deus, tá? Então, meus irmãos, nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos encha cada vez mais dele e do seu Espírito. Nós não devemos estar satisfeitos com pouco, sempre a cada dia. O alimento que me alimentou ontem, o almoço de ontem não serve para hoje. É a cada dia. Busque ao Senhor, se consagre mais, separe mais tempo para Deus, com sua família, sozinho. Tenha mais tempo de oração, lendo a Bíblia, conversando com mais irmãos, se aprofundando mais em textos da palavra. E Deus vai fazer Cristo habitar ricamente entre vós, como diz Paulo, embora ele já habite. Tá? E a minha última aplicação é para você que já ouviu todas essas coisas, mas isso apenas tem um lugar na sua mente, no seu intelecto, e tanto faz estas coisas. Eu lhe dizer que você corre um grande perigo fora de Cristo. Porque as Escrituras elas nos dizem que Cristo ele é o Salvador do corpo. E se você não pertence ao corpo, você está em grande perigo. Você não tem um Salvador. E se você não tem um Salvador, você tem um grande inimigo, que não é o diabo, é Deus. E Deus precisa que a sua justiça santa seja vindicada. As suas leis santas que foram quebradas por você, que essas leis elas sejam, que haja justiça. E só há duas formas da justiça ser praticada. Primeiramente, ou essa justiça é aplicada em Cristo e você reconhece Cristo como o teu justificador, que paga o preço no teu lugar e você deposita a tua confiança absolutamente nele e abandona a tua vida de pecado, toma a cruz de Cristo e segue ao Senhor com o coração transformado. Ou então, se você acha que pode colocar 1%, que você pode decidir como viver bem no mundo e você pode pelas suas próprias obras, pelo que você faz de bom para os outros e para si mesmo. Não, nunca magoei ninguém, nunca feri ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Eu posso ir para o céu sem acreditar nisso que esse pastor está falando. Se você considera isso, se você tem esse pensamento, saiba que este pensamento ele não serve de nada. E que um dia a justiça de Deus vai ser satisfeita, já que você não quer que seja satisfeita em Cristo, será satisfeita diretamente em você. E Deus é amável, Deus ele é querido. Mas a Bíblia também diz que a horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ele é fogo consumidor. E a cada momento que você rejeita isso, né, a cada momento que você rejeita isso, é como se você, como diziam os antigos, os puritanos, é como se você pegasse uma tenaz, um ferro ali, e pegasse um pouquinho de brasa e colocasse mais dentro lá da sua própria fogueira, aquecendo cada vez mais. É isso que você faz quando quer salvar pela sua própria performance, suas boas obras, que simplesmente você, segundo você, não faz mal a ninguém. Tá? É tão possível você ser salvo pelas tuas próprias obras, por você ser um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, etc. É tão possível isso acontecer quanto você fazer uma escada até o céu construída de pó de areia. É tão possível quanto isto. Por isso, crê em Cristo. Só Ele pode te salvar. Transformar a tua alma e salvar a tua vida de uma vez por todas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda
a termos a cada dia uma vida cheia do Espírito, amando, servindo, obedecendo e cheio de afeições por Ti em tudo quanto fizermos, Senhor. Transforma aquelas pessoas que ainda não tomaram decisão por Ti, para que elas não tardam nesta situação terrível de suas almas. Ó Deus, opera com poder entre nós, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar os irmãos aqui